Oi, gente, todos em casa? Tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim, tá? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os impostos no Brasil e as atribuições da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são as duas instituições responsáveis pela arrecadação, fiscalização e cobranças dos impostos no nosso país. Mas antes, nós vamos detalhar um pouquinho também dos impostos a nível federal, estadual e municipal. Bom, de início, eu gostaria de ler para vocês o preâmbulo da nossa Constituição Federal de 1988, a qual nós já conversamos sobre ela. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, e aí eu destaco, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a bênção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, nesse sentido, a nossa Constituição Federal traz no seu artigo 3º e respectivos incisos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, constituir uma sociedade livre, justa, solidária. 2º, garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então, este artigo 3º, minha gente, ele vai justamente tratar dos objetivos fundamentais da República. E aí, o que é que eu poderia dizer para vocês? A efetividade ou não da realização destes objetivos depende exclusivamente da realização do poder público. O poder público é o destinatário imediato deste comando. E para que isto aconteça, ele necessita arrecadar dinheiro. Por quê? Porque o Estado ele tem uma infraestrutura, ele tem custos para manter todo este atendimento. Bom, feita esta introdução, vamos agora conversar sobre o que são tributos. Para você, o que seriam os impostos? Bem, eu destaco o que determina o artigo 146 da nossa Constituição Federal de 1988. Cabe à lei complementar, inciso 3º, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente a linha A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos destinados nesta Constituição a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Bom, então, a Constituição Federal estabeleceu que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais em legislação tributária, ou seja, estabelecer o que seriam os tributos. E esta lei, minha gente, é o Código Tributário Nacional. A definição técnica do que seria um tributo, ou seja, do que seria um imposto, está previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E aí, dentro das espécies tributárias na Constituição Federal, o artigo 145 diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. 1. Impostos. 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva e potencial do serviço público específico e divisível. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Vamos ver os impostos federais previstos na nossa Constituição.
Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre 1. Imposto de importação de produtos estrangeiros. 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 3. Rendas ou proventos de qualquer natureza. 4. Produtos industrializados. 5. Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativo a títulos e valores mobiliários. 6. Propriedade territorial rural. 7. Grandes fortunas nos termos da lei complementar. Salientando que esta lei complementar nunca existiu até o presente momento, porque não se chegou a uma definição do que seria uma grande fortuna. Parágrafo 1º. É facultado ao Poder Executivo, atendida às condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. Então, importação, exportação, produtos industrializados, operações de crédito, isso vai de acordo com as necessidades da economia. Então, minha gente, os tributos, eles são as fontes de arrecadação do Estado. O imposto é a principal delas. E aí, quanto ao imposto, eu preciso detalhar algumas coisas para vocês. A primeira delas, não pode haver vinculação, ou seja, o dinheiro arrecadado pelo imposto não pode ter uma destinação específica, sob pena de ser tido como inconstitucional. A segunda coisa a destacar é que, uma vez acontecido o fato gerador, ou seja, aquela situação que está prevista na norma, o contribuinte já deve pagar o tributo independentemente da origem da arrecadação. Terceiro, os impostos servem para custear, ou seja, para manter os entes federativos, a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. 4. A Constituição Federal prevê que, em termos de competência para instituir os impostos, devem incidir sobre o patrimônio IPTU, ITR, ITBI, ITCMD, IPVA, IGF, IOF, Imposto de Renda ou Atividade Econômica, ICMS, IPI, ISS, Imposto de Importação e Exportação, os quais eu vou detalhar para vocês a seguir. Bom, quem regulamenta todo esse contexto a nível do Brasil é a nossa Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, a nossa norma maior. E ela é quem define os tipos de tributos com as suas respectivas competências da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E aí eu preciso destacar para vocês que a Constituição Federal não criou nenhum tributo, apenas estabeleceu a competência da sua criação, a qual nós chamamos de regra matriz de incidência tributária, justamente para que as pessoas políticas, ou seja, os entes federativos, possam os criar através de lei. Então, não é a Constituição Federal que obriga o pagamento de um tributo, mas sim a determinada lei tributária. Eu chamo a atenção de vocês que existem algumas situações as quais existe uma proteção especial na nossa Constituição Federal. Esta proteção é denominada de imunidade tributária. Esta imunidade confere aos contribuintes uma hipótese de não incidência do tributo. Então, a imunidade tributária ela ocorre quando a Constituição impede a cobrança, impede a atribuição. Ela exige que o Estado se abstenha de cobrar o tributo e não sofrer qualquer tipo de tributação. Vamos explicar um pouquinho mais também sobre a frente. No Brasil, há um grupo de imunidades destinada aos impostos, que não se aplicam a taxas ou contribuições. Está previsto lá nos artigos 156 da Constituição Federal. Existe a imunidade recíproca às pessoas políticas. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem assim cobrar impostos um dos outros. Nós temos a imunidade do patrimônio, renda e serviços das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Nós temos a imunidade do patrimônio, da renda e dos serviços dos templos de qualquer culto. A imunidade dos partidos políticos, sindicatos dos empregados, instituições assistenciais e educacionais sem fins lucrativos. Imunidade dos jornais,
livros, periódicos e o papel destinado à sua impressão, imunidade de fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras de artistas brasileiros. Vamos agora detalhar um pouquinho o que diz o nosso Código Tributário Nacional. Artigo 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem um fato gerador, uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Artigo 17. Os impostos componentes do Sistema Tributário Nacional são exclusivamente os que constam deste título, com as competências e limitações nele previstas. Artigo 18. Inciso 1º. Compete 1. À União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente atribuídos a este. 2. Ao Distrito Federal e aos estados não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Dentro desse contexto, vamos detalhar agora os impostos existentes no nosso país. A nível da União, nós temos o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, o imposto de produtos industrializados e o imposto sobre operação de crédito, câmbio, seguro e operações relativas a títulos e valores imobiliários. Nesse sentido, minha gente, o imposto de importação está previsto lá no artigo 153, inciso 1º da Constituição Federal e vai regulamentar o comércio exterior. Qual é o fato gerador? Quando é que ele é devido? Quando há a entrada do produto estrangeiro no território nacional. Isso está previsto lá nos artigos 19 a 22 do Código Tributário Nacional. Imposto de exportação, previsto nos artigos 153, inciso 2º da Constituição Federal. Quando é que vai incidir? Quando da exportação para o exterior do produto nacional a nacionalizado. No Código Tributário está previsto nos artigos 23 a 28. Imposto de renda e provento de qualquer natureza, previsto nos artigos 153, inciso 3º da Constituição Federal. O fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento. A renda pode ser produto do capital, do trabalho ou de ambos, e os proventos são acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito da renda. Ele sempre segue a generalidade, ou seja, vai incidir sobre todas as espécies de renda, pouco importa o que aconteceu. Há uma universalidade, ela afeta todos de acordo com o princípio constitucional da isonomia ou da igualdade, e também há uma progressividade. Quanto maior renda, mais você vai pagar a título de alíquota. Isso está previsto lá nos artigos 43 a 45 do Código Tributário Nacional. Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, está previsto lá no artigo 153, inciso 4º da Constituição Federal. Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza, finalidade ou ainda seja aperfeiçoado para o consumo. O fato gerador é a saída do estabelecimento contribuinte para a circulação econômica. Não é cumulativo e pode haver compensação com o montante cobrado nas operações anteriores. A previsão está lá nos artigos 46 a 51 do Código Tributário Nacional. O imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros e sobre as operações relativas a títulos e valores imobiliários, 153, inciso 5º, vai incidir sobre os bens com esse objetivo, ou seja, nas operações de crédito, e o fato gerador é a efetivação da entrega total ou parcial do montante do valor que constitua o objeto da obrigação. A previsão está lá nos artigos 63 a 67 do CTN, Código Tributário Nacional, e a base de cálculo é sempre o montante da obrigação. Bom, finalizamos os impostos federais, mas temos também os impostos estaduais. O primeiro deles é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. No Brasil, não se pode nem morrer que o seu sucessor tem que pagar imposto. Essa é a realidade. Está previsto lá no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, o fato gerador é a transmissão não onerosa do bem.
não houve nenhum tipo de pagamento. Isso é importantíssimo e a competência é estadual. Está previsto lá nos artigos 35 a 42 do CTN. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, previsto no artigo 155(2) da Constituição Federal. Quem deve é aquele que habitualmente realizar operações de circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Ele está definido em lei complementar, a Lei 87/98. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, previsto no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, tem como função fiscal, incide sobre a propriedade do veículo automotor e a base de cálculo é o valor venal do veículo. Acabamos os impostos estaduais. Vamos aos municípios. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU, que pagamos todos os anos, previsto lá no artigo 156(1) da Constituição Federal. O fato gerador é a propriedade, o domínio útil, a posse do bem, está previsto nos artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI. E aí eu chamo a atenção de vocês porque ele é muito parecido com o ITCMD estadual. Qual é a diferença, minha gente? O fato gerador do ITBI é que houve uma transmissão entre vivos e houve um ato oneroso. No ITCMD, a causa foi a morte ou a doação, ou seja, não houve nenhum tipo de pagamento. Muito cuidado para não confundir. A previsão, artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, tem como fato gerador a prestação do serviço que não seja compreendido pelo ICM, que é estadual. A base de cálculo é o preço que foi cobrado pelo serviço, de acordo com a Lei Complementar 116/2003. Imposto de renda de pessoa física. É um valor anual que é descontado dos proventos dos trabalhadores e repassado ao governo federal. No Brasil, o imposto de renda é administrado pela Receita Federal do Brasil, sendo também quem fiscaliza possíveis irregularidades. O cálculo do imposto é baseado na soma de rendimentos sujeita à tributação recebida por cada contribuinte. Deve-se declarar o imposto de renda quem se enquadram nas diretrizes ali estabelecidas na norma. Existe um regramento específico e em 2020 deve declarar quem neste ano recebeu, ou seja, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2019, a título de salário, aposentadoria ou aluguéis, por exemplo. Então, ao enviar anualmente a sua declaração, o contribuinte ele está fazendo um ajuste de contas, porque é um sistema de crédito e débito. Então, a maior parte da arrecadação é feita antecipadamente. E aí, muitas vezes, o contribuinte tem direito a uma restituição. A restituição do imposto de renda ela é conhecida como o direito que cada contribuinte possui de receber da Receita Federal o valor excedente da sua declaração. Nem todos os contribuintes precisam fazer a declaração. Esse valor ele é normalmente reajustado, mas já faz algum tempo que não foi. Você que tiver uma renda mensal de no máximo R$ 1.903,98, pouco mais de 2 salários mínimos, vai ficar isento até esse valor. Se você tiver um rendimento que seja proveniente de aposentadoria, pensão ou morte, vai ter direito à restituição também. Portadores de doenças graves vão ser isentos se enquadrarem no regramento da Lei 7713 de 88. Quem faz tudo isso, minha gente, é a Receita Federal do Brasil, que foi criada em 1968 pelo Decreto 63.659. A Receita Federal ela é um órgão
que é subordinada ao Ministério da Economia e exerce suas funções justamente para que o Estado possa cumprir seus objetivos. Ela arrecada, ela é responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os previdenciários. A competência dela está prevista na administração de tributos internos e externos, gestão e execução das atividades de arrecadação, gestão e execução dos serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiro, repressão ao contrabando, ao descaminho, preparação e julgamento dos processos administrativos, interpretação, aplicação e elaboração de propostas para o aperfeiçoamento da legislação tributária e aduaneira federal, que normalmente é feita a cada ano para o ano seguinte. Ela é a responsável também pela educação fiscal para o exercício da cidadania. Já a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela foi inicialmente instituída em 1955, depois em 67 houve a elaboração de um decreto-lei, o 147, que estabeleceu a lei orgânica da PGFN. A PGFN é um órgão do Ministério da Economia e é responsável pela prestação do serviço jurídico, ou seja, ela tem como atribuição apurar e inscrever para a finalidade de cobrança judicial a dívida ativa da União, tributária ou de qualquer outra natureza. Então, a PGFN é um órgão que tem como uma de suas atribuições representar a União nas causas fiscais, na cobrança judicial, na cobrança administrativa dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da Economia. Minha gente, com isso nós finalizamos essa conversa de hoje sobre os impostos no Brasil. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem aí o seu like no meu canal, que compartilhem essas informações para que mais pessoas possam ter acesso, não é? Isso sempre é importante, porque são matérias aqui trazidas de utilidade pública. No mais, agradecer a vocês pela paciência, agradecer a vocês pelo acesso, desejar a todos que tenham muita saúde e que fiquem com Deus. Um forte abraço do professor Bruno.